Nós vamos falar nesse vídeo sobre a batalha dos altares. Em toda a Bíblia, quando discorremos em toda a Bíblia, lendo a Bíblia, descobrimos que tem uma batalha que se trava nos altares da Bíblia. Quando lemos no princípio, o livro do Gênesis, quando começamos a sua história de Caim e Abel, lembramos que ali Deus veio. É como que o altar abrisse o portal espiritual para que o mundo espiritual, ou que os céus, ou que o mundo espiritual acessasse o mundo físico. Quando você lê a Bíblia falando dos homens, Gênesis capítulo número 6, o Senhor havia lançado a maldição sobre a terra em Gênesis capítulo número 3, mas quando Noé desce da arca, que ele desce, a primeira coisa que Noé faz, ele levanta um altar e sacrifica ao Senhor. E aquele altar que Noé levantou, estampa, Deus arranca a maldição que ele tinha posto na terra em Gênesis capítulo número 6. Ou seja, Noé traz os céus e abre-se o portal celeste através daquele altar, e aquele altar quebra a maldição que estava posta na terra em Gênesis capítulo número 6. E depois desses textos, e depois da queda do homem, percebemos que quando Deus quer se comunicar, quando os céus quer acessar a terra, Deus sempre teria que acessar através de um altar, de um sacrifício, de um holocausto, quando lemos o livro de Levítico. Todo o livro de Levítico é baseado em Gênesis 15. Se você quer conhecer a fundo o livro de Levítico, tem que entender Gênesis 15, quando lemos o sacrifício de Abraão, quando ele vai ao altar, e naquele sacrifício que ele vai ao altar, que parte o animal, que os corvos ficam voando, dali nasceu a doutrina de Levítico. Todo o livro de Levítico, o Senhor baseou no sacrifício de Abraão. Todavia, o céu se comunicava com a terra pelos altares. Foi nos altares em que Deus encontrou acesso para poder falar ao homem, para poder se comunicar ao homem, para poder extirpar o pecado do homem, para que Deus pudesse pelo menos se aproximar do homem. Era o altar. O altar aproximava Deus do homem. O altar fazia com que o pecado do homem fosse apagado para que Deus pudesse se aproximar dele. Em toda a Bíblia, quando chegamos na história de Abraão, vemos Deus pedindo a Abraão em Gênesis 22 que levante um altar e que sacrifique o seu único filho. Ali naquele altar, abre-se um portal dos céus em que o Jeová Jireh aparece na Bíblia pela primeira vez. O Jeová Jireh é manifestado ali, que é o Deus da minha provisão. Quando foi entregue no altar aquele Isaque, Deus se manifesta com um novo nome. Aí aquele nome que Abraão chama Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. O Deus da provisão apareceu quando um altar foi levantado em Moriá, e neste altar foi entregue não um Isaque, foi entregue o seu coração. Porque Isaque ali não representava só o menino, Isaque representava o coração de Abraão. E naquele altar, que também eu chamo o sacrifício do Moriá, eu sempre costumo chamar o altar da revelação, ou o altar de ver o futuro, o altar profético de acessar o futuro. Porque quando lemos João, capítulo número 8, Jesus está dizendo que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Diz que Abraão viu, ou seja, quando Abraão viu o dia de Deus, quando Abraão viu o dia da crucificação, quando Abraão viu o dia de Jesus, quando ele está no altar do Moriá, quando ele sobe ao Moriá, que levanta o altar e faz o sacrifício e coloca Isaque ali, Deus abriu a visão de Abraão, e Abraão viu o futuro. Ele viu o nascimento de Jesus, ele viu quando Jesus nasceu e viu quando Jesus ia para a cruz, ele viu o sacrifício de Jesus na cruz antecipadamente. João capítulo número 5 também testifica que Abraão viu a crucificação de Jesus. Ele viu o altar, o maior de todos os altares. Teremos que discorrer em muitos altares da Bíblia para chegar no altar mais alto da Bíblia, que é o altar de Jesus, que é o altar da cruz. Mas até chegar em Jesus, Deus teve que se movimentar pelos altares terrenos levantados pelos homens. Depois pelo altar de Abraão. Quando chegamos em Gênesis, depois de Abraão, vemos Isaque, e depois de Isaque vemos Jacó. Jacó pega aquela pequena pedra e faz a pedra de um altar, e assim abriu-se a janela dos céus. Perceba que quando Jacó, em sonho, põe a sua cabeça sobre a pedra, que ele derrama o azeite sobre aquela pedra, que ele entendeu que o portal do céu estava ali. Sempre que um altar é levantado, Deus queria se aproximar, e quando Deus queria se aproximar, ele acessava um altar.
O inimigo, que é o imitador de Deus, percebeu essas coisas e percebia que os céus eram acessados pelos altares. Então, qual foi a luta do inimigo agora? Tentar profanar os altares de Deus. Todavia que o altar de Deus fosse profanado, Deus não se manifestaria, ou Deus não se aproximaria do homem, ou Deus não viria, ou os céus não abriam. Então, ele tentou profanar os altares, tentou profanar os sacrifícios. Então, percebas no livro de Gênesis, capítulo número 35, diz a Bíblia que o povo de Jacó e a trupe de Jacó, quando estava na casa de Labão, que eles saíram de Labão, eles estão passando pelo momento muito crucial. Quando você lê a história de Siquém, quando Simeão e Levi matam os homens de Siquém, e quando o príncipe de Siquém deflora a filha de Jacó, Diná, e deixa ela ali, e a Bíblia diz que houve um momento, e Jacó está muito triste, porque houve-se um problema, a sua filha foi deflorada, seus 2 filhos tornaram-se assassinos de uma cidade inteira, quebraram um pacto que Jacó havia feito com o rei de Siquém, e eles fizeram coisas terríveis. Então Jacó procura Deus, e Deus diz: Jacó, é o seguinte, se você quiser mudar essa situação, volta a Betel, ao Deus que te apareceu em Betel, e lá levanta um altar, porque quando se levantar um altar, aí então o Senhor se manifestará, ele iria trazer Deus para perto de novo. Quando ele levantasse um altar em Betel, diz a Bíblia que assim foi Jacó, ele levantou um altar, e lá Deus muda o curso da dor que Jacó tem enfrentado. Perceba que muitas guerras que você tem enfrentado, que muitos de nós têm enfrentado, é só uma questão de altar. Levantar o altar de Deus na sua vida e derribar o altar do inimigo. No livro de Juízes, tem um versículo que é muito poderoso. Derrubando, eu costumo usar sempre esse versículo e sempre já ministrei nesse texto, dizendo: derrubando o altar da casa do seu pai. E quando Deus pede para Gideão derrubar o altar da casa do pai dele, o Senhor está querendo restabelecer uma nova ordem em Israel. Perceba que Israel está sendo sitiado, cercado pelo inimigo. Os midianitas estão controlando Israel, tomando toda a sua colheita, tomando todas as suas, quebrando as suas finanças, o seu alimento, a fonte de prosperidade de Israel estava sendo minada, ou sendo tirada pelos midianitas, até que Deus resolve dar um basta nisso. Ele procura um homem chamado Gideão. E chegando nesse homem chamado Gideão, o Senhor diz a instrução para me mudar a história de Israel e mudar também a sua história, para que você não tenha mais que malhar trigo no lagar escondido, para que você seja dono. Eu declaro que você seja dono das suas coisas, para que o inimigo não roube mais o que é seu. Eu vou dar primeiro uma instrução. Vai na casa do teu pai, derruba o altar da casa do seu pai. Eu vou fazer questão de ler o texto. No livro de Juízes, capítulo número 6, versículo 25 e 26, está escrito assim: e naquela noite o Senhor disse a Gideão: pegue o touro de teu pai, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal que seu pai tem na corte, o Azera, que está ao lado dele, e construa. Perceba, Deus está dizendo que ele quer que Gideão pegue o touro do seu pai, de 7 anos, sacrifique ele, derrube o altar de Baal que o pai de Gideão tinha. O pai de Gideão tinha um altar a Baal. Aí ele diz: e depois que você derrubar o altar de Baal, de seu pai, levante-me, vou continuar o versículo 26, construa um altar ao Senhor, seu Deus, em cima desta fortaleza, com pedras colocadas em ordens corretas. Então pegue o segundo touro e ofereça um holocausto com a madeira de Azera, que você cortará. Livro de Juízes, capítulo número 6, versículo número 26. Perceba o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que ele iria se aproximar e mudaria a história de Gideão, e a história daquele lugar, quando um altar do inimigo fosse derribado,
e quando um altar ao Senhor fosse levantado. Se você quer mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história de alguns lugares e até de cidades e nações, é necessário que altares malignos sejam derribados. É necessário que altares que foram construídos pelos nossos ou pelos seus antepassados sejam derribados para que altares a Deus sejam construídos. Quando o altar de Deus é levantado, nós abrimos o portal celeste, permitindo que as coisas celestiais sejam derramadas em nossa vida, as bênçãos celestiais acessem a nossa vida. As bênçãos só nos acessam através do altar. E a Bíblia diz que Gideão fez isso, e quando Gideão derrubou o altar de seu pai, que levanta o altar ao Senhor Deus de Jeová, o Deus de Israel, a história mudou, porque os midianitas caíram por terra, através de Gideão e mais 300 homens. O exército dos midianitas era como a areia da praia. Talvez você deve estar cercado pelo inimigo, você deve estar cercado por situações adversas da sua vida, você deve estar cercado por muitas situações que devem estar trazendo tristeza, trazendo percas, trazendo prejuízos irreparáveis, mas quando o altar de Deus é estabelecido, a guerra é vencida pelo altar. Lembra do profeta Elias? Elias, quando entrou em uma batalha com os profetas de Baal e os profetas de Astarotes, a primeira coisa que Elias faz, ele não chama para ir a espada, ele não chama para ir, primeiro ele vai destronar os sacerdotes ou os profetas de Jezabel, ele vai derrubar o altar deles, porque Elias sabia que se destruísse eles, mas os altares da fé, os altares dos profetas de Baal permanecessem de pé, permaneceria no coração do povo aquele altar levantado. Isso permitiria que os espíritos e os principados de Baal, os principados de Jezabel, porque sob Jezabel não era só uma pessoa em si, mas sob Jezabel havia um principado que ela trouxe da casa de seu pai, porque seu pai era um sacerdote Baal, e aquela mulher era pressionada, ela era carregada de espíritos, de opressores, de um principado, que esse principado recebe o próprio nome dela. Segundo a Bíblia, no livro do Apocalipse, o próprio Jesus falando a uma das igrejas, que ele não tolerava aquela igreja, porque aquela igreja, ele não queria que aquela igreja, porque aquela igreja tolerava o espírito de Jezabel. A igreja tinha um espírito de Jezabel. Perceba que isso é em Apocalipse ainda. E Jesus está dizendo que Jezabel está lá dentro, profetizando, fazendo determinadas coisas. Logicamente que a Jezabel da Bíblia, do tempo de Elias, não é aquela Jezabel, porque nos tempos de Elias aquela Jezabel caiu, foi morta como Elias profetizou. Mas Jesus se referia-se ao espírito, ao principado, à potestade que atuava através de Jezabel, roubando o governo do homem, prostituindo a fé das pessoas, mudando as pessoas, fazendo as pessoas perder o curso da verdadeira fé em Cristo ou no Senhor Deus de Israel. Então Elias sabia que para destronar precisava derribar o altar de Baal, envergonhar o altar de Baal. Quando o altar de Baal caiu, Elias vai lá, diz a Bíblia, e ergue o altar ao Senhor, juntando-se 12 pedras. Ele põe 12 pedras, põe a lenha, põe o cordeiro, põe água em cima, abre um rego em volta, e ele ora ao Senhor, ele faz uma oração. Uma oração que nós não gastaremos talvez 2 minutos para orar a oração de Elias. E o Senhor respondeu com fogo. O altar de Elias abriu os céus. E o altar de Baal, quando foi destruído, quebrou a força de Baal em Israel. E diz a Bíblia que a força de Baal foi quebrado. E o Senhor retornou logo em seguida. O profeta Elias vai até Acabe e diz, corre e bebe, porque virá uma abundante chuva em Israel. Embora Elias saiu dali, é muito interessante o texto da Bíblia, é muito interessante a Bíblia, porque quando vemos aquela batalha dos altares de Elias, e vemos uma coisa impressionante, né, naquela história de Elias, é que Jezabel manda um recado para Elias, dizendo que Elias ainda, aquele dia, não passava de 24 horas, Elias iria morrer. E Elias já tinha vivenciado tantas coisas com Deus. Elias passou 3 anos oculto, escondido, e ninguém achou Elias.
Ninguém encontrou Elias. Como Elias acreditou que a ameaça de Jezabel poderia matá-lo? Mas como Deus não suportava Jezabel, e tem uma mensagem que eu prego, talvez um dia eu grave um vídeo sobre ela, que a Bíblia diz que Acabe e Jezabel levantou um altar tão somente a Baal, tão somente, o texto diz assim, tão somente para irritar o Senhor. Eles fizeram isso só para irritar a Deus. Então Deus disse assim, Jezabel, você fez isso para me irritar? Quando Jezabel irrita Deus, Deus levanta um Elias, um dos moradores de Gileade. Depois, quando Jezabel ameaça, dizendo assim, Elias, tu vai estar morto, amanhã Elias vai estar morto. Sabe o que Deus fez? Elias está vivo até hoje. Deus não deixou Elias nem morrer. Deus levou Elias vivo. Elias está vivo até hoje para provar que a ameaça do inimigo, que a ameaça dos demônios, que a ameaça de Jezabel, que a ameaça daqueles que afrontam Deus não prospera. E eu declaro no nome de Jesus que a ameaça do inimigo não pode prevalecer na sua vida. Eu declaro que tudo que o inimigo diz que ia tirar, que ia roubar da sua vida, não tira, não rouba, não mata, porque maior é o que está conosco. Nós vencemos o inimigo no altar. Quando Elias venceu os inimigos do altar, Deus provou que Elias não morreria, e ainda hoje Jezabel foi envergonhada, Jezabel morreu como Elias, os cachorros o comeram, lamberam o seu sangue, mas Elias está vivo até hoje. Para Deus provar, e provou para Elias, para Jezabel e para todos, e para nós até hoje, que aquele a quem entende as guerras dos altares, as batalhas dos altares, nunca será vencido pelo adversário. Quando você levanta um altar ao nosso Deus, quando você faz um altar ao Deus vivo, e quando o altar é erguido ao Senhor, você vence qualquer batalha, quando o seu altar está alinhado. Porque quando o altar está alinhado, o altar, ele é como um imã que atrai a presença, que atrai o agir e o poder. Por quê? Quais são os elementos que existem no altar? Pronto. Primeiro elemento que existe no altar. O que precisa ter no altar, pastor? Os elementos do altar são esses. Primeiro elemento, o altar precisa ser montado em pedras. Os altares do Antigo Testamento eram formados com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Depois que o altar era pronto com pedras, precisava ter lenha sobre o altar. Depois que a lenha estava sobre o altar era incendiado, tinha que haver fogo no altar. Terceiro elemento do altar, tinha que ter sacrifício no altar. Só que não sendo só o sacrifício, o sangue teria que ser colocado nas paredes do altar, em volta do altar e nas pontas do altar. Então o altar tinha que ter lenha, fogo, pedra, sangue. Quando essas coisas se uniam, e o holocausto e o sacrifício, quando esses elementos eram postos no altar, isso atraía a presença de Deus, isso atraía a voz, a graça, atraía o poder de Deus. E sempre que estivermos no poder de Deus, e sempre que os nossos altares estiverem estabelecidos na terra, os céus irá estabelecer a nossa vitória. Os céus irá estabelecer o que precisamos. O céu irá destronar nosso inimigo. Os céus nos dará a vitória. Os céus concederá de verdade todas e qualquer petições que sejam feitas sobre os altares. Poderíamos desfalar muitos altares da Bíblia, mas o maior altar de toda a Bíblia chama-se Gólgota, a cruz do Calvário, aonde o nosso Jesus foi no altar Gólgota, na caveira, chamado, como diz o Salmo, a caveira cabeluda, onde a cruz foi colocada, aonde a cultura judaica diz que ali é onde estava a cabeça de Golias, aonde Davi, quando matou Golias, porque a pedra derruba Golias, mas Davi mata Golias com a espada, ele corta o pescoço de Golias e leva. Davi, havia uma percepção espiritual muito grande em Davi, porque Davi, ele corta a cabeça de Golias e ele não deixa a cabeça de Golias no campo de batalha, ele pega a cabeça de Golias e leva e enterra em um dos montes de Jerusalém. E há quem diga que a cruz de Jesus foi posta sobre aquele monte chamado Gólgota, caveira, que era onde estava a cabeça do Golias.
Também na cultura judaica diz que aonde a cruz foi colocada era onde estava também o corpo e a cabeça de Adão. Onde foi sepultado o primeiro Adão. E ali eles dizem que alguns creem que a cruz foi colocada ali, porque como o primeiro Adão fracassou, então o altar da cruz, quando o sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus naquele altar, quando o sangue é posto e derramado no altar, ele santifica o primeiro Adão, e assim santificando todos os homens pelo seu sangue. E por isso que o escritor, a Epístola de João diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos deixa mais alvo do que a neve. Quando tem sangue no altar, tem a presença de Deus. E é isso que eu declaro, que naquele altar, no altar da cruz, Paulo escrevendo aos Colossenses diz, e ele dissipou na cruz principados e potestades, e dissipou e expôs publicamente a cédula de culpa que era nossa, ele pagou na cruz e triunfou sobre eles na cruz. Lá no altar da cruz, nós somos vencedores. Quando olhamos para a cruz de Jesus, recebemos a remissão dos pecados pelo sacrifício dele na cruz. Mas quando cremos na sua ressurreição, estamos aptos a ser ressuscitados, estamos aptos a subir no arrebatamento quando cremos na sua ressurreição. Quando Jesus quis destronar o inimigo desta terra, ou aquele que era posseiro da terra, ele próprio foi no altar, ele próprio se entregou, e ele próprio venceu o inimigo no altar da cruz. Existem as batalhas dos altares, e nós vencemos todas as batalhas, porque temos um altar superior ao altar do livro de Levítico, um altar superior ao altar de Abraão, um altar superior ao altar de Gideão, um altar superior ao altar de Elias. Temos um altar superior sobre todo o Antigo Testamento. Nós temos o altar da cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Segue a gente e se inscreva no nosso canal, dá o like no vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus Cristo. Esse vídeo sobre a batalha dos altares.